Jesus vai voltar. Amém. Antes de pensar que Jesus vai voltar, é bom lembrar-se que Ele está voltando. Ele vai voltar, parece que é um negócio que vai acontecer há algum tempo, né? Entender que Ele está voltando é algo mais o quê? Mais urgente. É para agora. O objetivo hoje é a gente parar para pensar em como viver enquanto Ele não vem. Como é que a gente vive aqui na Terra enquanto Ele não vem? Dizer que Jesus vai voltar não é exclusividade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou é? Não. O cristianismo nasceu com a expectativa de que Jesus voltaria. Foi assim que nasceu o cristianismo. É óbvio que 1800 e alguma coisinha, pouco antes, já começou todo um volume de preocupação com a volta de Jesus tão grande naquele período, e um grupo começou a marcar datas para a volta de Jesus. E eu já quero adiantar que a coisa que nós vamos começar a ver aqui nesse início do sermão não é nem sensacionalismo e nem marcar data para a volta de Jesus. Mas é apenas olhar para o cenário que a gente está vivendo hoje e perceber duas coisas. Primeiro, Ele está voltando. E segundo, algumas coisinhas que, se você tinha dúvida de que seriam capazes de acontecer no tempo do fim, a gente já está começando a ter um vislumbre de que realmente é possível que isso aconteça antes de Jesus voltar. Queria que você pensasse nisso, é mais do que com aquela sensação de que o pastor está deixando o pessoal alvoroçado com a volta. Não, até porque eu gostaria que fosse hoje. Ou você não? Espera aí, pastor, não estou preparado. Vamos devagar, hoje não, deixa eu acertar as contas para amanhã. Eu não sei quais são as suas preocupações, eu sei que quer você queira ou não, Ele vai voltar. E isso tem que fazer parte da nossa vida. Gente, olhar para o cenário do mundo que a gente está vivendo, é fácil a gente perceber que Ele está voltando. É fácil a gente perceber. Há 5 anos atrás, eram mais ou menos 30 guerras ativas no mundo. 2025 começou com 134 guerras ativas. Isso te faz lembrar o quê? A declaração de Jesus de que no tempo do fim haveriam guerras e rumores de guerras. É real isso para você? Ou é fantasia? O interessante é que uma análise econômica do nosso mundo, um analista econômico deste mundo, começou a fazer alguns levantamentos, e eu descobri numa revista econômica esses dados mostrando quais são os principais motivos que colocariam o nosso planeta em colapso. E basicamente essas 3 coisas estão ali. Ou envolve alguma guerra, ou algum problema econômico, ou as questões ideológicas. Interessante que algumas coisas que as pessoas dizem de ideologia, na verdade, está falando de religião. Fundamentalismo, extremismo e tal, e por aí vai. E todos os extremos são perigosos. Todos os extremos. Se você colocar, inclusive, a palavra amor, como ela é entendida por muitos nos extremos, você vai perceber. Ou alguns confundem amor com complacência. Não, deixa para lá, nada a ver e tal. Ou outros distorcem o que é amor, olhando para Deus pelo outro lado. De um jeito que não tem nada a ver com amor. De um jeito cruel, autoritário. Isso não é amor divino. Para a gente perceber como o cenário do mundo que a gente está vivendo tem tudo a ver com isso. Quando se fala de igrejas abandonadas, eu não estou falando apenas de construções que estão abandonadas. É fácil você olhar para o cenário hoje, e não importa qual denominação, existem fenômenos de igrejas ficando esvaziadas. E algumas, mesmo lotadas de pessoas, são vazias. Porque as pessoas estão cada vez mais vazias, sozinhas. Antes da pandemia, a Inglaterra
o Reino Unido declarou como problema de saúde pública a solidão. Antes da pandemia. Para a gente pensar um pouquinho. Esse é o cenário do mundo que a gente está vivendo. E para ajudar a mostrar como a Bíblia já tinha deixado claro para a gente coisas importantes do cenário, convido você a dar uma passeada introdutória para o tema de hoje. Em Apocalipse 13 e 14. Eu não vou, até por uma questão de tempo, não vou gastar aqui energia explicando os detalhes, o passo a passo, como chegamos à conclusão. Até porque algumas dessas conclusões não são exclusividades da Igreja Adventista. Até porque, é importante usar essa expressão agora, Igreja Adventista, porque algumas coisas que vamos falar aqui têm que ver com poderes e não com denominações. Por que eu estou dizendo isso? Porque igrejas, enquanto denominação, uma denominação em si, logo, logo deixarão de existir. Inclusive, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai chegar um momento que não adianta ter orgulho de toda essa coisa maravilhosa que nós temos de presente de Deus aqui, que é para pregar o Evangelho, nada mais. Minha função como de pastor, daqui a pouco, na verdade, hoje em dia já não é. Quando se fala que é pastor por aí, alguns pastores já têm vergonha de se apresentar na sociedade como pastor. É ou não é? Pastores que estão aqui comigo. Tem alguns lugares que a gente fica meio até, mas eu sou pastor. Porque a figura eclesiástica está cada vez mais sem valor para a sociedade. Não vou entrar nos méritos das questões aqui agora, mas é só para a gente pensar. Então, quando eu mencionar aqui alguma coisa, por gentileza, não leve para o lado pessoal. Não tem que ver com igreja, e nem com pessoas maravilhosas que fazem parte de muitas denominações. Tem que ver com poderes. Poderes. E para falar a verdade, Apocalipse 13 e 14 falam de 3 poderes que se levantam, que se erguem em momentos específicos da história. Apocalipse 13, verso 1 diz assim: vi emergir, surgir, levantar do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca de leão. É óbvio que quem está lendo aqui já está acostumado a ler outros trechos proféticos da Bíblia. Já se lembrou de que outro livro da Bíblia? Daniel e aqueles animais, tudo mais. Interessante, quando a gente lê a palavra besta na Bíblia, com a cultura brasileira, a gente já diz que besta é alguém o quê? Que não tem inteligência, né? O termo tornou-se pejorativo. Mas no contexto em que João escreve, não tem nada de pejorativo, é o contrário. Tem que ver com poder. Poder. Não está xingando ninguém, mas está revelando algo importante. Interessante que Apocalipse 13 descreve esses 2 poderes que surgem. Um surge do mar, e depois, no verso 11, fala de um que surge da terra. Já colocando a interpretação, se você nunca estudou isso, por gentileza, o irmão Júlio pode dizer para você que é o melhor da igreja aqui para ensinar sobre profecia, e depois vocês podem estudar mais. Mas eu já vou dizer logo a interpretação do mar, quer dizer que vem dos povos, lugares povoados, que vem muita gente, de terra, de lugar onde não tem muita gente, mais ou menos essa é a interpretação, o princípio por trás da interpretação. Historicamente, essa besta, ou esse poder que surge do mar, é identificado com a Igreja Católica, mas não é diretamente a Igreja Católica, nasce com o poder romano. Lembra-se que João, quando escreveu, os romanos estavam no poder. E Constantino, chega um momento que Constantino, um dos imperadores romanos, pega o poder romano e fala assim: vamos dividir com a igreja. E com o passar do tempo, o poder político se une ao poder religioso. Mais um pouquinho à frente, o poder religioso dá o golpe no poder político e toma conta do poder político. E é por isso que é identificado não por causa da Igreja Católica em si, mas por essa união entre o poder político e o poder religioso. Esse poder que governou
por muito tempo o mundo. O texto fala mais à frente de que então vi, no verso 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Nós acreditamos, e alguns até interpretam que o Papa João Paulo II praticamente conseguiu curar essa ferida e tudo mais. Olhando assim ao pé da letra, de verdade, o poder como igreja ainda não está restaurado. Qual é a prova disso? Eles estão mandando no mundo como antigamente? Aí já logo começa a surgir, né, teorias, porque o Papa é americano e não sei o quê e tal. Gente, a gente não tem que ter pressa para identificar as coisas. Mas note os discursos. No seu discurso original, ali no seu primeiro discurso, 3 coisas vieram à tona. E eu tirei essas 3 coisas de uma matéria econômica, tá bom? De uma revista econômica, um economista que está falando, não é teólogo, não é nada. Um economista dizendo o que muitos especialistas estavam interpretando do discurso do Papa atual. E a primeira coisa que saltou aos olhos era o seu desejo de continuar o trabalho de Francisco no que diz respeito a cuidar dos trabalhadores. E vários detalhes do seu discurso apontavam: vamos cuidar da economia do mundo. Segunda característica, ele se comporta como o diplomata do mundo. Estamos aqui para acabar com as guerras e trazer a paz. E um terceiro detalhe, isso me chamou a atenção, que foi um economista dizendo, que tinha que ver com a roupa que ele escolheu se apresentar. Que por muito tempo havia ficado ali de lado, não tinha sido a escolhida para se apresentar. Era uma escolha que voltava às origens do poder romano. É um economista falando, não é um pastor nem um teólogo. Interessante isso, né? É só para a gente parar para pensar. Quando a gente vai ali para o verso 11, e vi ainda uma outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade do primeiro poder na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes o adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Isso ainda não aconteceu. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu diante dos homens. Agora olha a palavra que João escolhe para colocar no verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra. Historicamente, nós entendemos que os Estados Unidos da América do Norte é que representam esse poder que surgiu da terra. Ironicamente, que surgiu fugindo do poder papal na da Europa. Ironicamente. Temos um líder nos Estados Unidos que está voltando ao poder. E se você comparar as fotos dele do primeiro mandato com as fotos de agora, você vai notar exatamente esse tom. Começa falando como cordeiro, mas está falando como dragão. No seu discurso inaugural também, 3 coisas vieram à tona. Primeira delas, vamos cuidar da economia do mundo. Se você tinha dúvidas, porque é nesse contexto dessa besta da terra aqui que fala sobre comprar e vender. Lá no verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca. É nesse contexto aqui. Se você tinha dúvidas de que é possível aplicar uma regra dessa no mundo, tinha muita coisa que a gente nem sabia que existia, como o sinal de Magnistic. E não importa quanto dinheiro você tenha na conta, eles parecem que têm poder para atuar, inclusive fora do seu país. Como eu disse, não é sensacionalismo, gente, é para você entender que o cenário que a gente está vivendo caminha para coisas do tempo do fim. O cenário do tempo do fim.
Ele também disse, olha, estamos aqui para sermos os diplomatas do mundo. A diferença é que ele está vindo com a força, né? E já mostrou o seu poderio militar. E um discurso interessante dele também. Precisamos resgatar as origens do poder americano. Desde o seu primeiro mandato, ele vinha com esse discurso. A ironia é que o Papa se posiciona politicamente como alguém de esquerda e ele se posiciona como alguém de direita. E o mundo vai se dividindo entre esquerda e direita. E no final das contas, eles sempre dão as mãos. E a gente já viu essa cena por aí acontecendo. Porque não tem que ver com direita e esquerda. Eu até desconfio que seja uma estratégia de Satanás para desviar a atenção do povo de Deus do que é mais importante. Enquanto ficam progressistas de um lado brigando, conservadores brigando do outro, a palavra de Deus é esquecida. O amor se esfria. E as pessoas estão sendo assassinadas por aí, em nome do amor. Irônico isso, não? É o cenário do mundo que a gente está vivendo. Só que Apocalipse 14 apresenta também para a gente qual é o próximo poder que se levanta. 14, verso 1 diz, olhei e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Amém? Esse é o cenário que a gente está vivendo. Entre o aparecimento e o reaparecimento dos poderes das bestas e o aparecimento do verdadeiro poder que é Cristo Jesus nas nuvens dos céus, estamos você e eu, vivendo aqui na terra. E precisamos saber como viver enquanto Ele não vem. Vamos voltar ao que Jesus nos ensinou? Porque Mateus 24 não apenas diz para a gente os sinais do retorno de Cristo Jesus. É que geralmente nós acabamos dando mais ênfase nos sinais da vinda de Cristo, né? Geralmente a gente acaba dando mais ênfase. O sol, a lua, as estrelas, identificamos já alguns desses sinais acontecendo em alguns momentos da história e reconhecemos que eles vão se repetir com uma intensidade muito maior. Mas a gente acaba pulando algumas coisas ou desconectando algumas coisas que fazem parte do mesmo discurso. Por exemplo, você já ouviu a parábola das 10 virgens, não ouviu? Não podemos separá-la desse discurso, porque é disso que está falando. É disso que está falando. E às vezes até ignoramos uma outra parábola que fica bem pouquinho antes ali, ela é bem pequenininha e faz parte desse contexto. Mateus, no capítulo 24, do verso 32 em diante, Jesus começa a contar parábolas que explicam como a gente deve viver enquanto Ele não vem. Esse é o cenário. E ele começa dizendo, aprendei, pois, com a parábola do quê? Da figueira. Quando você olha os ramos, você já percebe que está chegando a hora. Essa é a questão, e é isso que precisa estar em mente quando nós olhamos para Mateus 24. Jesus está dizendo para você, fique atento ao cenário do mundo. Eu acabei de mostrar para você o cenário do mundo. Depois ele fala no verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vai estar todo mundo aí vivendo o seu momento, alguns sofrendo sem parar e outros com a vida tão boa, e outros nos altos e baixos, e quando menos percebem, Ele vem. Verso 40, ele ainda diz um outro exemplo, vai acontecendo assim, vai estar dois lá trabalhando de um lado, um do outro, um vai perceber que a hora chegou, o outro não. O interessante é que quando Jesus voltar, para alguns será um desconhecido nas nuvens dos céus, mas para você e para mim, face a face, eu hei de vê-lo. Tem gente que está esperando ver Jesus voltar e vai reconhecer o rosto de Jesus porque se encontra com Ele todos os dias em comunhão. Essa é a diferença. E alguns estão pensando que com a plaquinha lá no aeroporto esperando, cadê Jesus? Por quê? Porque eu não conheço. Vai ouvir o quê? Esse eu não conheço. Não é isso que Jesus falou? Esse eu não conheço. Olha o outro detalhe que ele apresenta aqui, e eu acho que é muito significativo isso. Verso 42, portanto, professores de português, portanto significa o quê? Vamos começar a fechar o discurso agora?
Presta atenção, eu vou encerrar agora a conversa. E para encerrar a conversa, ele coloca primeiro o ambiente em que as coisas que ele vai descrever precisam acontecer. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não é para se estressar com quando Jesus vai voltar. Ponto. Mas, considerai isto, se o pai de família soubesse. Me chamou a atenção quem Jesus traz para a conversa. Quem ele está chamando para a conversa? Pai de família. Deixa eu falar para você que é pai de família. É lá no seu ambiente que o cenário acontece de preparo para a volta de Cristo Jesus. Aí você entende porque o inimigo está tentando destruir o papel da família na sociedade. O modelo de família na sociedade. Isso não é discurso de direita ou de extrema direita, como estão dizendo. Isso é bíblico. É bíblico. É óbvio que muitas famílias são os filhos que são os donos da casa, porque são eles que andam com Jesus, porque o pai e a mãe já não andam. Eu sei que por causa do cenário do mundo e do pecado que nós vivemos nesse mundo, algumas mães são os pais da família, porque os pais não foram homens suficientes e abandonaram. Desculpa se eu estou sendo duro, mas é verdade. O pecado destrói o lar quando o casamento vai embora. Aí alguém tem que assumir o papel do pai da família. E às vezes são os filhos. Ainda há tempo para a restauração da família. Uma igreja que perdeu o poder revela essa fraqueza em famílias destruídas. Isso é forte, mas é verdade. É o ambiente da família que revela como devemos esperar Jesus voltar. E então Jesus apresenta 3 parábolas na sequência, que descrevem como devemos esperar Jesus voltar. E a primeira parábola é a do servo fiel e prudente. Eu, por questão de tempo, não vou dar detalhes, mas essa parábola significa o seguinte: a postura de quem espera a volta de Jesus é a de integridade. Quem espera a volta de Jesus é íntegro, é confiável. Você tem sido verdadeiro e íntegro para com a sua esposa, para com seu esposo, para com seus filhos? A maneira como você trata os seus filhos é com integridade? Eu estou falando de quê? De tudo. Do tempo de qualidade que você passa com seus filhos, porque tem muitos pais que estão abandonando os seus filhos pelo trabalho. Integridade de vida. José Bates teve um sonho, quando Deus falou para ele: precisamos avançar a igreja lá para o Velho Oeste. Vá para Bethel Creek, e lá nós vamos colocar a nossa editora, e lá que nós vamos começar. Mas Senhor, não tem ninguém lá. Vá para lá. E ele então pegou e fez uma longa viagem até lá. Chegando lá, ele, conversando com Deus, ele entendeu como é que ele deveria descobrir o início de tudo ali em Battle Creek. Ele chegou até o correio e perguntou: quem é o homem mais honesto da cidade? Foi assim que ele chegou à casa de David Hewitt, porque o camarada do correio nem pensou 2 vezes. Mal ele terminou a palavra honesto, ele falou: David Hewitt é o homem mais honesto da cidade. Ali começou a igreja adventista em Battle Creek. Quando ele chegou na casa de David Hewitt, essa é uma réplica da casa dele, recebeu ele ali, passou a noite. Pela manhã, no culto da manhã, David Hewitt pediu para que José Bates fizesse o culto, e era um breve culto que eles faziam com os empregados antes de começar o dia. Ele começa o culto e só termina no jantar, estudando a palavra de Deus. Foi assim que nasceu a igreja adventista de Battle Creek. E eu paro para pensar hoje: será que diriam que você é a pessoa mais honesta de Recife? Do Pernambuco? Do Brasil? Segunda parábola que Jesus conta, você conhece muito bem, né? A parábola das 10 virgens. Também por uma questão de tempo, vamos direto ao ponto. Isso aqui tem que ver com o batismo do Espírito Santo. Aqueles que estão esperando a volta de Cristo Jesus estão orando diariamente pelo batismo do Espírito Santo.
Isso tem sido realidade na sua vida? Isso tem que ver com a nossa maneira de ter comunhão com Deus. Isso aqui não é foto montada não, tá bom, gente? Não é tipo assim, pega os alunos lá e põe ali para a gente fazer uma foto, tá? Alguns aqui conhecem o colégio e sabem que é uma das coisas mais lindas que acontece ali no IAPE. Sonho de consumo para pai que tem filho adolescente. Alguns alunos fazem parte desse movimento. Não é obrigatório, mas eles escolheram começar o dia com Deus. Se você chegar lá pela manhã, qualquer um dia desses dias, chega lá pela manhã, você vai perceber um grupo de meninos e meninas que não são monitorados, mas têm comunhão diária com Deus. E já tem alguns anos que isso começou. Será que nós estamos ensinando nossos filhos a buscarem a Deus em primeiro lugar? É ali que começa a preparar uma igreja para o tempo do fim. É assim que se prepara uma igreja para o tempo do fim. Colocando nossos meninos e meninas a buscarem a Deus em primeiro lugar no dia. E não o aparelho celular. Agora mandar eles e a gente não fazer aí... Vocês já entenderam, né? Eu ouço muita coisa falando, esses adolescentes não saem do celular. Os velhos não, né? Tá. Conta outra. Buscar a Deus em primeiro lugar. É sobre isso que essa parábola está contando. Busquem o batismo do Espírito Santo. Terceira parábola que Jesus conta tem que ver com o quê? A parábola dos talentos. É muito mais do que a habilidade de tocar piano. E que pianista incrível vocês têm aqui, gente. Já estava aqui, já teve uma hora que vai sair fumaça do piano aqui. É muito mais do que a habilidade de cantar. Música linda, o trio cantando com harmonia. É muito mais do que isso. Essa é uma parábola que está falando para você que quem está esperando a volta de Jesus está servindo. Não está de braço cruzado. Está vendo as dores e o sofrimento deste mundo e está aliviando as dores do mundo, enquanto Ele não vem. É não cruzar os braços. Alguns sabem que isso aqui foi muito especial para a gente, lá no IAPE. Sabem que isso aqui não é coisa montada, né? Vai lá, gente, que a gente vai filmar um negócio para mandar para o Novo Templo. Sabem disso? Levar adolescentes, crianças, velhos, adultos, jovens, não importa a idade, a servir. Isso não tem preço. Coloquem os jovens, adolescentes nos asilos, nos orfanatos, para falar do amor de Jesus. É assim que a gente não enterra o talento da igreja. É assim que a gente faz o nosso serviço valer a pena. Para mim, é isso que faz o IAPE valer a pena e existir, viu? Se tirar isso daqui, para mim, acabou tudo. Acabou tudo. Pode fechar a porta. Isso vale para qualquer colégio. Até porque, eu não sei se você sabe, mas lá em Battle Creek, o primeiro colégio adventista surgiu, sabe por quê? As crianças ajudavam lá na oficina, lá montando os tipos e colocando caixa alta, caixa baixa e montando tudo para poder imprimir os livros. Só que as crianças perceberam que elas erravam muito porque não sabiam ler e escrever. Então as crianças pediram aos adultos, nos deem uma escola. Porque a gente precisa aprender para pregar. Uma escola adventista que não tem isso em mente é qualquer coisa, menos uma escola adventista. É por isso que no IAPE, por exemplo, a gente tem inglês. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntava assim, não, por que você tirou espanhol da grade? Quase que cometendo um pecado crucial. Por que inglês? Porque é o único empecilho para enviarmos missionários ao redor do mundo. É termos uma geração de jovens que não sabe falar inglês. E o pior é que talvez muitos dos filhos de vocês sabem falar inglês, né? Para quê? Diferencial para o mercado de trabalho? Me perdoe, com todo carinho eu vou dizer. Faz isso não.
Tem tanta gente no mundo precisando. E começa ensinando nos pequenos serviços aqui e preparando eles para atender o mundo. Quem assistiu, teve o privilégio de assistir o documentário, o relatório da Igreja Adventista na América do Sul, na Conferência Geral, para mim essa foi a frase que me arrepiou e me impactou. Quem assistiu, se não assistiu ainda, por favor, gente, compartilhe esse negócio, porque vale a pena assistir. Esse é um senhor, lá no Amazonas, aposentado, que acorda de madrugada para pregar o Evangelho. E quando ele descreve a vida cansativa que ele tem para pregar o Evangelho, o repórter pergunta, mas por que o senhor ainda faz isso? E ele responde, a gente vai ter a eternidade inteira para quê? Para descansar. Para descansar. Ou, por favor, gente, enquanto ele não vem, precisamos estar ativos, pregando o Evangelho, salvando o mundo, atendendo às necessidades do mundo. Existem 3 janelas que são as preocupações principais da igreja ao redor do mundo. A primeira é a conhecida janela 1040, aquele trecho onde a maior população, a maior quantidade de pessoas do mundo está e menos a presença do cristianismo está. Mas ainda existem 2 outras janelas que às vezes o tempo passou e a gente não percebeu. Os grandes centros urbanos, esse aqui é um deles. É uma das janelas de preocupação da igreja. Às vezes a gente percebe que é como se fôssemos uma areia no mar, um grão de areia na praia, perto de tanta gente para ser alcançada. E uma terceira janela que está chamando muito a nossa atenção e precisamos cuidar deles. São os chamados pós-cristãos. Já foram cristãos um dia e hoje não querem saber de nada. Para a gente pensar. E enquanto a igreja vive, curte o mundo que nós estamos vivendo, tem muita gente clamando, buscando, esperando por Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês, se ainda tiver tempo, porque eu acho que eu já até estourei o tempo, eu não quero roubar o tempo da escola sabatina, que ela é importante. Me dê 5 minutos para eu terminar isso aqui, porque realmente vale a pena. Não sei se você sabe, mas lá no Egito, eu espero que não derrube a live aí. Lá no Egito existem movimentos espirituais invisíveis. Anjos estão aparecendo para muitas pessoas, mandando eles procurarem Jesus. Isso é real. Homens e mulheres que estão silenciosos dentro das suas mesquitas, esperando Jesus voltar. Uma população clamando por Jesus voltar. Essa daqui é uma escola onde queremos levar nossos alunos agora no próximo ano. É uma escola adventista de sul-sudaneses. Estão esperando Jesus voltar. Ali no Cairo, onde é proibido falar de Jesus abertamente, tem essa igreja, a céu aberto. Talvez seja a maior fonte de pregação do Evangelho ao mundo muçulmano. Mas o muçulmano não sobe ali. Para você ter uma ideia, do lado de fora da igreja, está ali entalhado: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Mas o muçulmano não sobe ali. A céu aberto. Dentro da igreja está ali entalhado: ele ressuscitou e vai voltar. Mas muçulmanos não sobem ali, porque para subir ali você tem que passar por essa rua. E o que tem essa rua? Essa rua faz parte do que eles chamam de a cidade do lixo, onde os cristãos moram. O trabalho do cristão ali é recolher lixo. E muitos estão tão acostumados a viver no lixo que não perceberam que estão impedindo os muçulmanos de subir a Jesus. Tem muito cristão vivendo assim, no meio do lixo, das redes sociais, dos filmes, do materialismo,
da busca incessante por dinheiro, 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 dinheiro. Isso é muito forte. Eu não tive coragem de tirar mais fotos enquanto passei por ali. Se você perceber, está tremido, não é porque eu tremo por nada, é por natureza não, é porque eu não tinha coragem de tirar foto ali. Essa é a entrada de uma casa. Tem muito cristão acostumado a viver no lixo. E por isso muitas pessoas não conhecem o Jesus que você serve. E enquanto Ele não vem, você e eu estamos aqui para vivermos de modo íntegro e honesto. Estamos aqui para clamar pelo batismo do Espírito Santo. Estamos aqui para servir como Jesus. Como é que você quer viver enquanto Ele não vem? Como é que você quer viver? Permita-me terminar com essa citação. Tenho sido profundamente impressionada por cenas recentemente passadas diante de mim durante a noite. Parecia estar ocorrendo em muitos lugares um grande movimento. Uma obra de quê? De reavivamento. O convite para você viver enquanto Ele não vem é: reaviva tua vida em Jesus. Porque Ele está chamando você para, enquanto Ele não vem, viver de modo íntegro, buscando o Espírito Santo e servindo até que Ele venha. Santo e poderoso Deus, toma nossa vida em Tuas mãos, toma cada família desta igreja em Tuas mãos, toma o nosso coração e nossas esperanças em Tuas mãos, que possamos ter a coragem de viver de modo íntegro enquanto caminhamos nessa terra, que possamos ter a coragem de buscar o Teu Santo Espírito diariamente, pela manhã, colocando o Senhor em primeiro lugar, mas, ó Pai, também nos dê coragem de usar nossos dons, nossas habilidades, nossa vida, nossos recursos para atender às necessidades deste mundo. Derrama o Teu Espírito sobre esta igreja, em nome de Jesus. Amém.